A paz do Senhor, amados, mais um vídeo que vai edificar a tua vida, mais um vídeo que Deus ele vai falar com você. E esse é o primeiro vídeo do canal aqui de 2025. E eu quero te dizer, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você já tá aqui um tempo, que Deus ele continue falando com você nesse novo ano. Queria agradecer a todos por assistirem, aqueles que colocam em prática aquilo que é falado aqui no canal, aquilo que é direcionado no canal. E esse ano eu creio que Deus ele vai trazer muitas coisas boas para aqueles que estão no deserto. Não é fácil estar no deserto, não é fácil lutar por alguém que você ama. É difícil. Por que é difícil? Porque nós, seres humanos, nós queremos tudo para ontem, nós queremos tudo no imediatismo, nós queremos tudo para amanhã. Mas, infelizmente, não funciona dessa forma. Só que isso não quer dizer que você não possa ter a sua bênção. Creia, amados. Eu sei que você é uma pessoa só que tá vivendo isso. Eu, do outro lado, visto pessoas diariamente, vendo pessoas diariamente passando por tudo isso e vendo vitórias acontecendo, restaurações que parecem impossível acontecendo, pessoas que parecem que nunca iam ter seu marido, sua esposa batendo ali na porta falando: eu quero voltar, eu quero restaurar minha família, eu quero viver os planos do Senhor. Então hoje eu tô aqui para te encorajar, eu tô aqui para te contar uma história que vai abrir os teus olhos, e eu peço para vocês, fiquem até o final desse vídeo, porque o que Deus vai falar ao teu coração, ele vai te trazer o entendimento de algo, tá? Se eu não me engano, eu nunca falei sobre essa história aqui no canal, também nunca ouvi de outros canais esse relato, essa história, e eu quero falar com vocês sobre a real situação de quem entra no deserto, a real situação daquela pessoa que está dentro do deserto. Porque quando você sabe por onde você entrou, fica mais fácil de você saber por onde você precisa sair, certo? Então, quando você entender como que você acabou entrando no deserto, o que aconteceu para você estar no deserto, por que você está no deserto, fica mais fácil de entender o propósito e para sair dele, tá? Hoje, o Senhor ele falou claramente ao meu coração, lá no livro de Juízes. Quando eu estava entendendo qual foi a vida de Sansão, né? A história de Sansão ela é muito conhecida. A história de Sansão a gente conhece como... Sansão foi traído, perdeu as forças e aconteceu tudo o que aconteceu. Gente, o que Sansão viveu parece muito com aquilo que vocês estão vivendo. Sansão, ele se apaixonou, né? A história de Sansão, ela é contada na Bíblia, lá no livro de Juízes. Eu vou deixar depois aqui para vocês o livro de Juízes, a partir do 15. Vejam o que aconteceu realmente na história de Sansão. Ele tá lá em Juízes, como eu falei para vocês, e Sansão, ele era um guerreiro muito forte. Sansão, ele nasceu em Israel. E na época que o povo, eles eram ameaçados pelos filisteus. Então, naquele tempo que estava tendo aquela guerra, aquilo tudo, e antes dele nascer, ele já foi escolhido por Deus. Ele já foi consagrado para ser um nazireu. O que significa nazireu? Ele tinha um compromisso especial, que era o quê? Ele não podia beber álcool, ele não podia tocar em mortos. E Sansão, ele era um homem muito forte. Deus tinha dado essa missão dele ser esse homem muito forte. Então... ele tinha poderes, assim, pela força dele, tá? Não aqueles poderes mágicos, mas pela força dele, sobre-humanos. Ele podia despedaçar leão na mão, no braço. Ele podia derrotar centenas de filisteus de uma vez só. E aí, o que aconteceu com ele? Ele foi juiz de Israel durante 20 anos. E Sansão, o que acontece? Se apaixona por quem? Por Dalila, uma mulher filisteia. Logo por uma mulher do outro lado. Sansão se apaixonou por uma mulher do povo que ele lutava. E o que ele faz? Casa com ela. E, gente, ela traiu ele, assim, de uma forma covarde. Ela descobriu onde estava a força dele e entregou pro inimigo. Entregou para o inimigo aonde estava a força dele. Mas o que isso
parece com o que você tá vivendo? O que isso tem relação ao que você tá vivendo? Aí eu lembrei de um versículo, tá? Eu lembrei de um versículo muito lindo, que tá lá em Mateus 10, do 16 em diante, que tá assim, ó. Prestem atenção, eu o envio como ovelha no meio de lobos. Portanto, seja prudente como a serpente e inocente como a pomba. A história de Sansão, ela ensina sobre o quê? Sobre a consequência da desobediência. E principalmente a desobediência a Deus. E a importância de confiar nele de todas as circunstâncias. Amados, tem coisas na nossa vida que a gente precisa, antes de agir, respirar fundo e pensar. Agora, o que a história de Sansão traz pra gente? O que a história de Sansão mostra pra gente? Hoje, você vê o seu marido, sua esposa como inimigo. Hoje, eles sabem um ponto fraco onde te derrubar, onde te derrotar. Seu marido, sua esposa, assim como Sansão, você foi traído. Só que Sansão, o que ele fez? Ele houve a desobediência dentro dessa história dele e acabou mal a história. Só que eu acredito que a história de Sansão, ela nos serve para abrir os olhos e fazer um alerta. Que você não pode agir com brutalidade, você não pode agir na ignorância, você não pode agir da forma que você quer. Gente, o quanto de pessoas que eu atendo que tá tentando se vingar do marido, da esposa, que fica armando coisas, sabe? Não deixa ver os filhos, que quer fazer coisas erradas pra machucar a pessoa mesmo, sabe? Não funciona dessa forma. Quando a gente lê aqui, lá no Mateus, prestem atenção, eu que envio como ovelhas no meio de lobos, seja simples como a pomba e astuta como a serpente. Não seja bobo a ponto de deixar seu marido, sua esposa te pisar igual o sapato, tipo, fazer com o que você quiser de gato sapato. E também não seja aquela pessoa chata que fica arrumando confusão, brigando. Sabe, o meu primeiro alerta desse ano é que vocês reflitam, respirem antes de agir. Eu sei que você tá perdido, eu sei que não é fácil, eu sei que você tá se sentindo traído, se sentindo abandonado. Muitos nem olham pro filho que deixou pra trás. Outros, a esposa nem deixa ver os filhos. Então, gente, é hora de você agir. A justiça, inclusive o livro de Juízes, ele mostra que a justiça é feita. Existe justiça. Então, se não tá pagando pensão, vai até a justiça. Isso vai impedir seu casamento de ser restaurado? Não, não vai. Ah, mas meu marido vai preso porque não tá pagando pensão. Amados, se Deus tiver que levar até uma cadeia para ele refletir nas consequências das escolhas erradas, Deus vai levar. Olha a história de Paulo. Paulo passou por muitas coisas depois de ter perseguido os cristãos, de matar cristão. Só que aonde ele foi parar? Dos maiores pregadores. Apóstolo, que hoje é reconhecido mundialmente. Então, não fique, não faça nada por vingança, mas também não abaixe a cabeça para o seu marido, para sua esposa fazer o que bem quiser. Sabe? Quero ver o filho todo dia. Não, você saiu de casa, final de semana sim, final de semana não. Ah, mas eu não aceito. Vai até o juiz. Vai lá no juiz, veja com o juiz o que ele fala sobre a guarda do filho. Porque se ele escolheu sair de casa, se ela escolheu sair de casa, precisa haver justiça. Não fique falando mal do seu marido para as pessoas, principalmente em grupo. Gente, é o que eu falei para vocês. Grupo de restauração, sou totalmente contra. As pessoas que se unem em panelinha para ficar falando mal da amante, mal do marido, não façam isso. Eu sei que vocês estão se sentindo traídos, eu sei que vocês estão se sentindo humilhados, mas esse é o momento de você se esconder na caverna. Tem uma parte da história também de Sansão que ele se esconde na caverna. Então, assim, tem momentos da nossa vida que a gente precisa se esconder numa caverna para poder entender e assimilar as coisas que a gente precisa fazer. O que seria se esconder numa caverna? Parar de ouvir
pessoas que não querem a restauração. Parar de ouvir pessoas que não entendem que Deus tem um propósito dentro da restauração do seu relacionamento, do seu namoro, do seu noivado, do seu casamento. Parar de ficar conversando com fulano e ciclano que te desencoraja a lutar. Deus te colocou nessa batalha para você lutar até o final. Mas não com rebeldia, não com ignorância. Gente, o quanto eu vejo de pessoas no deserto sendo ignorantes, grossas, sabe? Não tendo compreensão. Às vezes Deus permite, vou falar uma coisa pra vocês. Pequenas coisas acontecerem na sua vida, coisas que não deem certo na sua vida, dentro do deserto, para ele ver qual é a sua reação. Se você vai ser uma pessoa que é incompreensiva, uma pessoa imediatista, uma pessoa que quer tudo na sua hora, uma pessoa que fala, não deu hoje, eu também não quero mais, sabe? Deus, ele vai fazendo isso ao longo do tempo pra ver qual é a sua reação. Porque aí tá a resposta, se você tá preparado, se ele vai trazer ou não seu marido, sua esposa de volta hoje. Porque se você não é uma pessoa que é incompreensiva, que não sabe compreender que as coisas não aconteceram por um motivo, porque não é o momento, ou porque Deus está te mostrando algo, ou porque Deus está tentando te deixar paciente, está trabalhando sua paciência, sabe? Às vezes é um filho, às vezes é no trabalho, ou às vezes é uma promoção que você estava esperando, às vezes é uma consulta que você tentou marcar e não tá dando certo, não é pra ser naquele momento, só que você fica batendo o pé, fica xingando, fica brigando, fica murmurando, e não é naquele momento. Deus, ele ensina a gente nas pequenas e grandes coisas, amados. Às vezes, a gente tá impaciente com coisas pequenas e Deus tá falando assim, por que eu vou devolver seu marido, sua esposa de volta? Se você é uma pessoa que não é paciente, amanhã quando ele voltar, e ele vai voltar com alguns vestígios do mundo, você não vai ter paciência com ele e vai mandar ele de volta. Não se esqueça que Deus, ele vê tudo. Deus, ele vê o amanhã. Deus, ele sabe o nosso futuro. Satanás, ele não sabe o nosso futuro. Ele sabe o nosso hoje para tentar estragar no futuro. Isso ele sabe. Então, quem você está sendo hoje? Será que você está sendo uma pessoa paciente ou você vai agir como Sansão? Que na traição de Dalila, na traição da esposa dele, ele saiu quebrando tudo. Ele saiu atacando todo mundo. Ele tinha uma ordem de atacar o adversário. Ele tinha uma ordem. Só que ele tinha a ordem certa. Não era assim da forma que ele fez. Depois leiam a história de Sansão lá em Juízes. Então assim, gente, quem você está sendo no deserto? Será que você está sendo uma pessoa compreensiva? Será que você está sendo uma pessoa arrogante? Uma pessoa que não sabe esperar o tempo das coisas acontecerem? Uma pessoa que quer tudo para amanhã? Será que você é uma pessoa ignorante, uma pessoa que não tá sabendo lidar com seus filhos, não tá sabendo lidar com você mesmo? Para de ficar entregando a sua vida na mão do inimigo. Às vezes você fica contando seus medos, contando coisas feias, coisas ruins que seu marido, sua esposa fica fazendo para pessoas, principalmente para os familiares do próprio marido e esposa. Gente, os familiares do marido e da esposa, eles são família dele. Vai ter uma hora que você sempre tem os dois lados da moeda. Então, assim, quando eles quiserem falar o que você tá falando, vão falar o dobro. Talvez você falou assim, ele não tá pagando a pensão. Aí vai falar assim, seu filho, olha, a sua esposa falou que seu filho tá passando fome porque você não é homem, porque não tá pagando pensão. Gente, vocês não têm noção como o inimigo usa as pessoas ao redor. Eu tive que fazer esse vídeo hoje porque eu tô atendendo muita gente que tá passando por isso e não sabe ter sabedoria. Não tem sabedoria, não tem entendimento de que você tá numa batalha em que existe um inimigo do outro lado. E esse inimigo tá te manipulando todos os dias. É hora de você aprender a entender o que Deus quer pra você. O porquê que você tá no deserto. Se você tá no deserto para ser forjado, para ser mudado, moldado, para de cometer os mesmos erros do passado. Para de ser uma pessoa egoísta, uma pessoa que quer tudo no seu tempo, do seu jeito, da sua hora. Deixa Deus trabalhar, pergunta a Deus por que tá acontecendo assim. Não fica, descarregando na frente de qualquer pessoa. Não fica brigando com qualquer pessoa que vem na frente. Respira, pergunta a Deus, o que tá acontecendo?
Eu sei que é cansativo, eu sei que machuca, mas, amados, não é hora de brigar com o marido, não é hora de brigar com a esposa, não é hora de brigar com familiares, é hora de fazer como está falando em Mateus. Vou ler de novo, Mateus 10:16. Prestem atenção, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como a serpente. Ou seja, a serpente age. Ela pica assim na hora que ela está se sentindo ameaçada. E simples, inocentes como a pomba. Pacificadora. Tenha paz no seu coração. Que hoje, esse vídeo venha te fazer um alerta de talvez o porquê que seu marido ainda não voltou para casa. Por que sua esposa ainda não voltou? Será que é porque você não mudou? Será que é porque você tá ainda querendo tudo no seu tempo, do seu jeito, do jeito que você quer, da forma que você quer? Deixa o seu marido levar os seus filhos. Deixa a sua esposa, sabe, passar pelo processo. Não fica ajudando financeiramente, a não ser com a pensão. Não fica colaborando com o deserto. Sabe, às vezes você fica ajudando, emprestando carro pra sair com OH, gente. Ai, olha, por favor, tenham prudência. Perguntem pra Deus. Se você não consegue entender, compreender o que pode ser feito, procura ajuda. Deus, ele vai te direcionar da forma certa. Eu tenho visto milagres acontecendo. Eu tenho visto muitos casamentos sendo restaurados de pessoas que realmente estão entrando na posição. De pessoas que realmente estão entrando na brecha. E eu vou pedir para vocês, por favor, reflitam hoje em quem você está sendo. Será que você está sendo pacífico, mas não bobo? Será que você está sendo paciente, mas não engolindo tudo? Ou você está sendo briguento, está sendo avarento? Quem que vai querer voltar para casa de uma pessoa que só briga, só xinga, só grita, só arruma confusão, só fica no meio de fofoca, só faz as coisas ruins? Ninguém quer voltar. Presta atenção nisso. Eu sei que você tá com raiva. Às vezes, muitos de vocês estão sendo pior do que o OMOH. Ah, mas ele tá vivendo em paz com a OM e você tá fazendo inferno. Bota na balança. Com quem será que ele vai querer ficar? Sendo que Satanás tá trabalhando na cabeça desse homem, dessa mulher. É hora de repensar. Esse ano vai começar, né? Já começou. E é hora de repensar quem você quer ser. E eu creio no nome de Jesus. Se muitas coisas na sua vida, no seu íntimo, no seu ser, mudar, não vai chegar nem perto do final do ano, seu marido e sua esposa já vai ter voltado para casa. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz, amados.